Olá, poderosas temporárias! Olá, poderosos temporários! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje chegou a plataforma vermelhinha mais um filme com pessoas superpoderosas, mas parece que traz alguma novidade e um pouco a mais de fôlego para esse subgênero. Mas será mesmo? Bom, é o que eu vou tentar desvendar agora, então chega mais e simbora! Se fosse no Brasil, o filme seria Projeto Podpah? Se o Tio Ben estiver certo, a continuação desse filme vai ser Projeto Responsabilidade? Se o Brasil tem 3 poderes, por que ele não é super-herói? Tudo isso e muito mais agora! Surge no mercado ilegal uma nova dorga que faz com que os usuários ganhem super habilidades dignas de um super-herói. Porém, seu efeito só dura 5 minutinhos e em alguns casos o tiro sai pela culatra. Nesse panorama, um polícia tenta combater quem se utiliza desse tóxico para cometer crimes, enquanto um pai procura por sua filha. Depois de apostar bastante em adaptações de obras do Estevão Rey, a plataforma vermelhinha agora parece investir no gênero de super-heróis e até se beneficia pelo fato do cinema não estar lançando filmes novos para surfar sozinha nessa onda supersaturada, suprindo o público que ama esse tipo de conteúdo sem concorrência. Uma oportunidade que eu diria que foi bem aproveitada. The Old Guard é um filme maneiro, como eu já falei aqui no canal, e esse Project Power creio que segue mais ou menos no mesmo patamar, talvez um pouco abaixo. Não é perfeito, incrível, nem diria ser excelente, pois tem algumas características que o deixam bem padrãozinho. Mas creio que seus prós pesem mais do que seus contras. E quais seriam esses prós e contras? Bom, vamos lá. Apesar de dar origem a mais um filme de super-herói, o roteiro de Project Power tenta percorrer um caminho diferente. Para dar algum frescor de novidade, pinça um conceito dali, outro daqui, como se estivesse promovendo um encontro entre os filmes Sem Limites, X-Men e Bad Boys. E consegue achar uma forma de encaixar tudo direitinho para ter um próprio DNA. A começar pela limitação dos poderes. Como os personagens não são super poderosos por natureza, mas ficam assim por apenas 5 minutinhos, a falta de prática impede que eles usem as capacidades sobre-humanas sem muita destreza. Então, diferente da maioria das obras do gênero, os super-heróis e super-vilões daqui são afobados, agem no improviso e saem se atropelando para usar o máximo dos 5 minutos de poder que ganham. O que naturalmente cria vulnerabilidades efetivas para manter o motor do filme sempre ligado, servindo assim como um incentivo para que a gente continue alerta e não queira perder nada. Outra peculiaridade da premissa é que o dom é aleatório e às vezes pode gerar um efeito fuleba e letal. A pessoa toma a pílula achando que vai sair por aí voando ou dando pipoco pelvelso nos outros, mas o máximo que consegue é se escatapafitar todo e dar trabalho pro pessoal da limpeza, o que torna o uso dessa bagaça algo muito perigosos. Então, se por um lado o filme consegue gerar uma curiosidade na gente para conhecer o poder de cada personagem com destaque, por outro, se a gente simpatiza com essas pessoas, pode ter algum receio dela pegar um efeito negativo. O que, contudo, é um risco mais presente na teoria mesmo. Na prática, o roteiro não consegue usar isso suficientemente bem ao ponto de se tornar um real problema para os mocinhos. Aliás, a sensação de risco em geral aqui é muito adormecida. E boa parte da culpa é o fato dos vilões serem poucos expressivos na hora de gerar uma ameaça. Talvez o que mais se destaque seja o personagem do Rodrigo Santoro, mas o máximo que ele pode fazer é usar seu talento para tentar dar alguma naturalidade pro texto que lhe deu a ingrata tarefa de apenas traduzir os conceitos em volta da droga pro público. Mas nem o talento do ator é capaz de deixar as frases menos artificiais. Outro motivo para baixa ameaça é que, apesar dos mocinhos se machucarem, eles agem como se não corressem grande risco e como se estivessem protegidos pelo roteiro. E na verdade, eles estão. Daí vem a razão desse filme ter me lembrado Bad Boys, pelo menos o terceiro, que é o que tá mais fresco na minha mente. A diferença é que em Bad Boys os personagens manifestam essa ciência da proteção do roteiro para fazerem gracinhas. No caso de Project Power, isso acontece quando os mocinhos agem iconicamente demais. O que eles têm em comum é a atração por perigos despropositados no improviso, gerando um caos da gota e se beneficiando muito da sorte para saírem praticamente ilesos. Até porque os ferimentos servem só para cumprir tabela. Na prática mesmo, ninguém fica sequelado, nem os ferimentos comprometem suas capacidades. Mas ok, vamos dar um desconto para esse filme aqui. Como boa parte dos personagens tem a pílula, eles têm mais razão para acreditar em estar protegidos com seus superpoderes mesmo. Agora, o meu grande problema mesmo sobre isso é com a guria. Ela é maneira, tem personalidade, compõe um personagem cativante, consegue conquistar seu lugarzinho entre os previamente carismáticos Joseph Gordon-Levitt e Jamie Foxx, mas a forçada de barra que o roteiro faz para inserir ela mais ativamente em certos momentos sem se valer de pílulas
é demais. Ela encontra os personagens exatos na hora certa, chega nos locais exatos na hora certa, opera no modo furtivo entre bandidos sem qualquer tipo de treinamento, haja conveniência. Que acontece mais com ela, mas não exclusivamente. Embora os dois mocinhos adultos usem formas inteligentes de chegarem aonde precisam, eles também são beneficiados por uma inconveniente dose de conveniências. Não é algo que estraga o filme, mas deixa ele meio padrãozinho, porque é o tipo de deslize que a massa de produções medianas costumam cometer. Um outro fator que se soma a esse é a conclusão extremamente convencional. Diz a que veio, fecha a trama devidamente, diverte, mas é uma conclusão burocrática, básica e lugar comum como tantas outras que a gente já viu. Uma conclusão que não faz jus ao bom desenvolvimento que, diferentemente, encontrou seu próprio modo de transitar dentro desse subgênero. Os personagens são apresentados e trilham seus caminhos separadamente até se cruzarem de uma vez por todas. Daí a constante troca de dinâmicas, solos em dupla, troca de dupla em equipe, além de gerar um diferencial bacana, é outra coisa que preserva a trama sempre em movimento. Agora, se tem uma característica do roteiro que aí sim encolhe bastante o filme, é o seu autoencolhimento. Entendo que o que está acontecendo na cidade é um teste, mas ninguém está acostumado com pessoas superpoderosas no mundo. Quando eles começam a aparecer, isso automaticamente roubaria a atenção não só dos Estados Unidos, mas de todo o globo. Mas a problemática aqui virou uma coisinha bairrista, o que eu entendo que ajuda a viabilização do longa, né? Mas não dá pra deixar de notar esse tratamento diminuto de uma questão tão grande. E mesmo que o roteiro até traga algumas sugestões sobre agentes federais ou interesses militares envolvidos, as pontas ficam desamarradas no fim do projeto. Talvez pretendam dar continuidade numa eventual continuação da franquia. Pano pra manga tem, mas não é coisa que se deixa desamarrado no filme, né? Expandir o universo, inserir novos conceitos, ok, mas não amarrar o próprio cadastro, aí não dá e tropeça e cai. E enfraquece ainda mais um projeto que, já tendo outros pontos que enfraquecem, pode comprometer o apreço do galerê que, mesmo não notando essas questões, sente que alguma coisa não tá legal. Porém, talvez essas questões acabem sendo ofuscadas pelo empenho da dupla de diretores em dar ao projeto um ar maneiro, o que pro meu caso funcionou. Também em partes. Há uma boa combinação de truques estéticos para provocar no espectador esse sentimento de estar vendo algo moderninho, sacomé? Auxiliados por uma fotografia que adora usar luzes coloridas duras para aumentar essa impressão descolada, pode contar com uma cacetada de efeitos estilizados para sugerir o começo do efeito da droga, câmeras lentas, trocas rápidas de foco entre planos, super closes em partes do rosto, movimentos de câmera suaves e ligeiros através de Steadicam. O personagem chega e a câmera se aproxima rapidamente dele, engrandecendo a pessoa de um jeito cool. Viagens aéreas da câmera por meio de drone, muitas viagens aéreas por meio de drone. São coisas que, como eu disse, funcionam para dar esse ar maneiro. Às vezes funcionam, às vezes simplesmente entram sem propósito. Principalmente quando a direção costuma capturar a cena através de uma grande angular que distorce a imagem sem qualquer razão dentro do que está sendo narrado, para a direção querer comunicar distorção para o público. Assim como algumas mudanças de inclinações para planos holandeses que igualmente não comunicam muita coisa, exceto o desespero da direção para imprimir modernidade na parada. Assim como a insistência em usar aquele recurso aborrecido de flashes para antecipar para o público dados ainda não revelados sobre o passado de algum personagem. Em algum momento da história do cinema se convencionou que isso é legal e a galera segue repetindo essa porcaria sem sequer pensar que não precisam disso para antecipar bexiga nenhuma. Deixa para contar o que precisa de um jeito natural ao longo do desenvolvimento normal do filme. Pra que ficar... Eu só dá um cochilo e lembra do passado e ainda coisa de... Ok, mas chegando aonde eu queria, atirando para todos os lados, como eu disse, em alguns pontos os esforços da dupla compensam e o desejo por parecerem inspirados dá origem a situações realmente inspiradas. E mesmo que a ação em geral seja elétrica e caótica, o que é alcançado por uma câmera inquieta e aquele excesso de cortes que a gente sempre fala por aqui, eu nem conseguiria condenar isso. Afinal de contas, combina com a falta de domínio da situação e desprezo por estratégias dos mocinhos. O caos visual é compatível
total com um caos conceitual. Além disso, tem pelo menos uma cena aqui em que os diretores atingem um brilhantismo batraquialmente helps, estilístico, no caso. Narrativamente, eles parecem não continuar pensando muito no que cada ângulo e movimento de câmera quer dizer. Mas enfim, é um quebra-pau visto por dentro de uma câmara de vidro. Enquanto a câmera acompanha uma personagem passando por um certo transtorno, também captura, como que sem querer querendo, alguns trechos do que estava acontecendo fora dessa câmara. O que resulta numa cena ainda caótica, mas bem da hora e, como eu disse, brilhante. No entanto, ao meu ver, onde moram os maiores acertos narrativos é na forma como os artistas de efeitos e design de produção e a própria direção deram vida aos superpoderes sugeridos pelo roteiro. A gente chegou num ponto onde não tem mais muito o que inventar, então qualquer esforço para apresentar alguma originalidade é super válido. E apesar de não trazer conceitos surpreendentes, acho elogiáveis as sutis diferenças na hora de reapresentar conceitos de invisibilidade, elasticidade, super força, fogo, congelamento e as consequências que esses poderes trazem aos seus detentores, já que eles não vão ter esses poderes para sempre, mas por apenas 5 minutinhos. Entre escorregadas e acertos, convenções e criatividades, mesmices e inspirações, Project Power consegue ter um saldo mais positivo do que negativo, pois, acima de qualquer deslize, é um filme com um fôlego que dura até o final de forma muito envolvente, além de ter força e personalidade o suficiente para proporcionar um passatempo suficientemente prazeroso. E essa é a minha reação enquanto assistia ao filme. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. É só isso aí mesmo, não vai ter superpoder não. Na verdade eu tomei a pílula pra tirar meu superpoder, que é porque eu tomei leite hoje, e aí quando eu tomo leite eu viro o homem explosivo. Bizarro. E mal cheiroso.